Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje aula de ciências, tá bom? Iniciando aí da página 18 e nós vamos até a página 21. Nós vamos conhecer um pouquinho do conceito aí de migração, emigração e imigração, tá bom? Conhecer aí um pouco dos imigrantes que vieram para cá depois que foi assinada aí a Lei Áurea, né, para substituir o trabalho escravo, né, na lavoura, na agricultura, de forma remunerada, né? Porque até então nós temos aí visto nas matérias tanto de história como aqui em geografia a questão dos escravos, né, que vieram, os escravos africanos que vieram para cá trabalhar sem remuneração nenhuma, né, sem condições de vida nenhuma, sem condição assim de comer, de beber, de dormir, né? E depois que foi aí assinada a Lei Áurea, né, que nós comentamos aí um pouquinho na aula passada, na aula de história, esses escravos eles foram deixados à margem por conta do preconceito também, né? Então assim, ninguém ofereceu trabalho para eles, ninguém ofereceu moradia, ninguém ofereceu nada para eles. Então, o que aconteceu com esses escravos? Eles foram para as encostas, para os morros, né, da cidade, e daí deram origem até às primeiras comunidades, as primeiras favelas, né, no nosso país. E os escravos, né, que foram libertos, né, pela Lei Áurea, eles não tinham direito nem de trabalhar, porque por conta dessa questão mesmo do preconceito, né? Então, assim, os donos, né, os donos das fazendas aí de café, das lavouras, né? Os donos aí da questão da cana-de-açúcar, enfim, os senhores de engenho, eles não queriam também, tudo bem, assinar a Lei Áurea, libertar os escravos, porém também não queriam mais que eles trabalhassem para eles, porque eles achavam que achavam não, né? Eles eram preconceituosos, né? Então eles tinham esse preconceito, no qual esse preconceito ainda se perpetua, né? Até nos dias de hoje, né? Que a gente vê muito aí nas mídias, né? Mídias sociais, nas mídias mesmo da televisão, essa questão forte do preconceito, né? Da questão da cor da pele, né? Como se a cor da pele definisse alguma coisa, né? Mas enfim, né? As pessoas, infelizmente, existem muitas pessoas maldosas, né? Muitas pessoas preconceituosas que colocam primeiramente, né, o preconceito antes de ver, enxergar a pessoa em si, tá certo? Então hoje nós vamos ver aí um pouquinho, né, trazendo um pouquinho aí dessa questão da imigração, da migração, da emigração. São nomes parecidos, porém tem um conceito diferente. Nós vimos aqui a questão da cultura, né, indígena, um pouquinho da cultura indígena, um pouquinho aí da cultura afro, né, aqui em geografia, que nós somos brasileiros, mas nós temos aí uma mistura muito grande dessa cultura, né, dos portugueses, dos europeus, enfim, tá bom? Então hoje nós vamos partir aí para migração, tá bom? Emigração e imigração. Olha lá, a Pro não vai ler o texto inteiro, porque vocês vão ler em casa, tá certo? Eu só vou explicar o conceito para vocês e vocês vão ler esse você sabia, tá bom? Em casa. Olha lá. Migração é o movimento ou deslocamento de pessoas que saem de um lugar para viver em outro. O que é isso, Pro? É quando, por exemplo, eu moro em um determinado bairro, por exemplo, vocês que moram aí no Parque São Roberto, ok? A maioria mora aí no Parque São Roberto, né? E aí vocês vão migrar, vocês vão mudar daí para morar no Polvilho, por exemplo, tá certo? Então vocês estão migrando, vocês estão saindo de um lugar para viver em outro lugar. Então isso é a migração, tá bom? Quando eu saio de um estado, de uma cidade, de um país, para viver em outro, tá certo? Então você está migrando, tá fácil, né? Então, saio de um bairro, eu vou morar em outro, eu estou migrando. Eu saio de um estado, vou morar em outro estado, eu estou
migrando. Se eu saio de um país e vou morar em outro país, eu estou migrando. Então, é quando você sai de um determinado local, já no lugar que você vive, e vai morar em outro, tá certo? Migração, ok? Vamos para emigração. Tá vendo que tem o E antes, ó, tá bom? É mais ou menos o mesmo conceito, só que é diferente. Tem uma palavrinha-chave aqui já que determina tudo, ó. A migração é quando eu saio de um lugar e vou morar em outro. A emigração é quando eu saio de um lugar de origem para viver em outro. Por exemplo, eu nasci no Brasil e eu sou de origem aqui, brasileira, ok? Tenho a naturalidade brasileira, a nacionalidade brasileira. E eu vou morar nos Estados Unidos. Então, eu estou emigrando. Eu estou emigrando porque eu estou saindo do meu país de origem e vou morar nos Estados Unidos, tá bom? Mas é quase a mesma coisa, né? Mais ou menos, mas não é, tá? Então, assim, a emigração é quando eu saio do meu lugar de origem. Ah, mas se eu nasci no estado de São Paulo e vou morar no estado de Minas Gerais, eu estou emigrando, porque eu estou saindo do meu local, do meu lugar de origem e vou embora para outro lugar. Mas é a migração? Não, a migração é quando eu estou num local e vou morar em outro, independente de ser de origem ou não. A emigração é quando eu tenho a origem, eu sou de origem daquele local, entendeu? E vou morar em outro. Então, eu estou emigrando, tá certo? Vou dar um exemplo próximo. Por exemplo, a Pro nasceu em Caieiras. Sou caieirense, vamos falar assim. Só que eu vim morar aqui, na cidade de Cajamar, ok? Então, eu saí de Caieiras e vim morar em Cajamar. Então, eu estou emigrando e, consequentemente, estou migrando também, porque eu estou saindo de um lugar e indo para o outro local, tá? Então, emigrar é quando eu saio do meu local, da minha cidade de origem, de onde eu nasci, e vou morar em outro local, tá bom? Vamos para a imigração agora, ó. Imigração é a entrada de pessoas. Aqui pronto, acabou, tá bom? Quando eu saio de um lugar e vou morar em outro, quando eu entro naquele lugar, quando eu entro naquela cidade, naquele local, naquele estado, naquele país, eu estou imigrando. Olha que confusão, né? Então, uma é quando eu saio, a migração, quando eu saio de um lugar e vou morar no outro. A emigração, quando eu saio de um país de origem, de um estado de origem, de uma cidade de origem onde eu nasci e vou morar em outro local. E a imigração é a entrada, é a minha entrada na cidade no qual eu escolhi morar ou viver, tá certo? Depois vocês façam aí a leitura e vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas a Pro pegou bem resumido mesmo, para que vocês possam entender, né? No início dá um nozinho na cabeça, mas depois a gente compreende, tá? Então, migração, quando eu saio de um lugar, vou morar no outro. A emigração, que tem o E no início, é quando eu saio do local de onde eu nasci, de onde é a minha origem, e vou morar em outro local, ok? Vou morar em outro lugar, cidade, país, estado, enfim. A imigração é quando eu entro nesses locais que eu escolhi para morar e viver. Olha aí, agora acho que ficou mais fácil, né? Então, a imigração é quando eu entro nesses locais no qual eu escolhi morar e viver. Então, eu sou chamada de imigrante, tá bom? Quando eu saio do meu estado, da minha cidade de origem, eu sou chamada de imigrante. E quando eu resolvo mudar de um lugar para o outro, independente de ser meu país de origem ou não, eu sou migrante, ok? Depois façam a leitura aí para vocês poderem fazer as atividades complementares, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui do próximo texto, ó. Os imigrantes, olha lá. Imigrantes são a entrada de pessoas.
Foram os portugueses que deram início ao processo de ocupação das terras brasileiras, tá? Essa ocupação aconteceu há mais de 500 anos, quando muitos portugueses vieram para o Brasil com o objetivo de dominar as terras e explorar riquezas. Nós estamos vendo isso em história, né? Então foram eles que deram o processo, né? Os portugueses de ocupação dessas terras aqui brasileiras, né? Vieram muitos portugueses de lá para cá, né? Quando eles saíram do país deles, eles são imigrantes, e quando eles entraram aqui, eles são os imigrantes, tá certo? Então eles que deram origem ao processo de ocupação das nossas terras brasileiras, tá bom? Antes mesmo do fim da escravidão, no século XIX, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes para trabalhar no Brasil. Ou seja, esse governo, gente, ele incentivou para que outras pessoas de outro país, né, viessem para cá para o Brasil para trabalhar, tá bom? Já se pensava na substituição da força de trabalho escravo na agricultura, é aquilo que eu falei. Os imigrantes vieram substituir aí os escravos, claro que de forma diferente, né? Eles tinham uma remuneração, eles tinham onde morar, entendeu? Então, como que eu posso dizer? Era outra situação, tá bom? Principalmente nas lavouras de café. A partir de então, vieram famílias da Europa e também da Ásia, contratadas para trabalhar nas plantações de café no estado de São Paulo, tá? Então vieram aí, ó, famílias da Europa e da Ásia para substituir esse trabalho escravo, né, na lavoura de café, só que aqui eles tinham condições de vida, eles trabalhavam, eles eram remunerados por esse trabalho, né? Então não era igual ao escravo, que aqueles que apanhavam, que eram açoitados, que moravam, que não tinham nem condições de moradia nenhuma, né? Viviam dentro da senzala, todos presos ali dentro, parecendo animais, né? Mas esses imigrantes não, eles tiveram uma condição mais bem bacana, né? Tipo, o governo incentivou a vinda deles para cá. Aqui eles recebiam pelo trabalho deles, eles tinham local para morar, eles tinham lugar para comer, para viver bem, tá certo? Vamos lá? Entre os anos de 1870 e mais ou menos 1950, aproximadamente 5 milhões de pessoas, olha lá, os imigrantes que vieram para cá, italianos, alemães, espanhóis, russos, poloneses, ucranianos, portugueses, japoneses, libaneses, entre outros povos, chegaram ao Brasil. Tá aí um povo que terminou, né, de colonizar aí o Brasil. Então foram aí, ó, vieram italianos, alemães, espanhóis, russos, poloneses, ucranianos, portugueses, japoneses, libaneses, entre outros povos, chegaram ao Brasil, tá certo? Então esse povo vieram para cá mesmo para substituir aí o trabalho escravo. E quando eles entraram no nosso país, eles recebem o nome de imigrantes. E como eles saíram do país deles de origem, quando eles estavam saindo de lá do país deles, eles são o quê? Emigrantes, ok? Vamos para a página 19. A vinda desses imigrantes era necessária, uma vez que o Brasil precisava de mão de obra para trabalhar na agricultura, aquilo que a Pro falou, eles vieram substituir aí a mão de obra escrava, né, no mercado. Então eles vieram trabalhar tanto no comércio como na agricultura, tá bom? Olha lá, vários imigrantes desembarcando aqui no Brasil com uma esperança de vida melhor, tá bom? Porque o país deles, muitos países nessa época estavam já em guerras, né? Então, assim, eles passavam muita necessidade mesmo no país de origem deles. Então, muitos vieram para cá mesmo com a esperança de uma vida melhor, tá bom? Leia a seguir o depoimento de um imigrante italiano que veio para São Paulo no início do século XX. Vamos lá, Terra Nostra. Gente, a Pro ia fazer a leitura para vocês desse pequeno trecho, desse relato do Consolato Laganá, mas vocês fazem a leitura, tá certo? Porque tá fácil, um texto fácil, é interessante vocês lerem esse relato mesmo, assim como a questão da migração, emigração e imigração, tá bom? A Pro já vai direto para as atividades, tá? Já expliquei para vocês, né, essa questão
dos imigrantes aqui no nosso país. E aqui é um relato de um senhor que ele veio para cá, né, como imigrante, trabalhar, tá, em busca de uma vida melhor. Então vocês vão ver o relato, o que aconteceu com ele, é bem interessante para a gente poder responder as questões aí da página 20 e 21, tá bom? Então depois que fez a leitura, aliás, faça a leitura novamente da página 18 e 19, a página inteira, aí nós vamos lá para as questões da página 20 e 21, tá bom? Vamos lá. Olha lá, página 20. O texto da página anterior é um relato de um imigrante italiano, ou seja, um imigrante que entrou aqui no Brasil, que conta como foi vir para São Paulo. De acordo com o texto, responda: o que motivou o senhor Consolato Laganá a vir para São Paulo? O que motivou ele, gente, a vir para São Paulo? Quando você for fazer a leitura lá do texto, você vai perceber que a primeira coisa que motivou ele para vir para São Paulo é a possibilidade de uma vida melhor, né? Então, assim, ele concluiu que se em um país no qual uma pessoa que não sabia ler nem escrever tinha tanto dinheiro, então, assim, ele também poderia ter, né? Então, se você observar aí na leitura do texto, o primeiro fato que ele quis vir para cá é a possibilidade aí de uma vida melhor, tá bom? E de fato, ele conseguiu aí uma vida melhor, né? E aí ele percebeu também porque para se dar bem aqui no Brasil, na época, né, do Brasil colônia, muitos não sabiam nem ler nem escrever e tinham muito dinheiro, né? Porque pela questão da exploração também, né, gente, que a gente sabe muito bem disso. Então, imagina ele, né? O que ele poderia ter se ele sabia que sendo que ele era alfabetizado, vamos falar assim, né? Então, isso que motivou ele vir para cá, para o nosso país, tá bom? Ele descreve os tipos de trabalhos que ele teve em São Paulo. Quais são? Primeiro, ele trabalhou como empregado em uma fábrica de tecidos, tá? E depois como um sapateiro, e depois ele como fabricante de sapato. Olha a evolução, tá? Você vai entender lá no relato quando você ler. Então, primeiro ele trabalhou como empregado de uma fábrica de tecido, depois ele foi sapateiro e depois ele foi um fabricante de sapato, tá certo? A 24, gente, é uma resposta pessoal, tá certo? Tem umas linhas aqui. Então, você vai conversar com o adulto aí da sua casa as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes ao chegarem aqui no Brasil, principalmente com relação à língua e aos costumes com os quais se depararam. Elabore um pequeno texto, né? E as conclusões que vocês chegaram. Então, assim, gente, que essa questão ela vem trazer um pouco pra gente? A dificuldade aí que os imigrantes tiveram, né, ao chegar aqui no nosso país, porque eram várias línguas, né? Vários povos chegando. Então, nós vimos lá no texto que era em torno de 5 milhões de pessoas, foi isso? Acho que foi, né? Que eu não tô achando aqui agora. Deixa eu ver. Bem, achei. É isso mesmo, ó. 5 milhões de pessoas. Então, você imagina, nesse ano aqui, de 1870 a 1950, chegaram em torno de 5 milhões de pessoas, um povo aí que falava só italiano, outro povo que falava só alemão, outro povo que falava só espanhol, russo, polonês, ucraniano, portugueses, né, japoneses, libaneses e entre outros povos que chegaram aqui no Brasil e eles não colocaram aqui. Então, primeira coisa, qual a primeira dificuldade que esses caras enfrentaram aqui? Primeira coisa, a língua, né? A dificuldade de se comunicar. Pensa você vem para um país que não é da sua origem, que falam outra língua e você tendo que se adaptar, né, a essa questão da língua, né? A gente tem um exemplo, né, perto de nós, nós temos aí os
os haitianos, né, que vêm morar muito aqui na nossa cidade de Cajamar, em busca de trabalho, de uma vida melhor, que inclusive são imigrantes, né? Então imagina a dificuldade desse povo, né, para chegar aqui num país, né, que eles não conhecem, com cultura diferente e a língua diferente e para se adaptar. Então imaginem vocês, pensem, conversem com o adulto aí da casa de vocês e pergunte aí mesmo, né, questione essa questão dessa dificuldade, né, de enfrentar, né, em relação à língua, né, e os costumes também com quais eles se depararam. Porque alemão tem um costume, tem uma cultura, italiano tem outra, português tem outra. Já existia um povo aqui também, que já era denominante aí brasileiro, por questão da miscigenação, da mistura dos povos, né? Mistura de índio com negro, a mistura de português com negro, a mistura de índio com português. Então, já existia já uma cultura aqui também diferente, né? E eles tiveram que se deparar, né? Primeiro com a língua e com os costumes, né? Com os quais eles tiveram que se adaptar, porque eles vieram de outros países, né? E lá eles tinham os costumes. Aqui nós tínhamos outro, né? E temos outros costumes, né? Tanto é que é muito diferente. Quem tem a oportunidade de viajar para fora do país, percebe-se muito isso, né? Que eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas que foram para fora do país e eles falam que a cultura é totalmente diferente, que muitas vezes eles sentem saudade do Brasil, né? Porque o povo é diferente, né? Então você se depara com uma língua diferente, né? Com uma linguagem diferente, com uma cultura diferente, com um jeito de se vestir diferente, pensem vocês, de se portar diferente. Então, imaginam como que foi e como que é essa dificuldade, né, enfrentada por esses imigrantes aqui no nosso país. Então, vocês vão escrever um texto, tá bom? Não precisa ser grandão, não. Então, vocês coloquem aí um texto, né, com as conclusões aí que vocês chegaram, tá bom? Nessa questão dos imigrantes, né? O que você imagina? O que eles enfrentaram, tá bom? E você vai colocar como escrito aqui, tá bom? Pro, mas eu posso responder tópico a tópico sem elaborar um texto? Pode também, tá bom? Imagino que esses imigrantes, em relação à língua, eles tiveram muita dificuldade com a fala, de se comunicar, de se expressar, né? De trabalhar principalmente também, né? Porque pensem vocês, o patrão fala uma língua, eles falam outra, e para entender o que o patrão queria. Então vocês vão colocar, posso colocar em tópico a dificuldade com a questão da língua, a relação com a língua, e depois colocar os costumes é a cultura, tá bom? Pode também, tá certo? Qualquer coisa me manda foto que a Pro vai olhando e vai te orientando, tá bom? Vamos lá para a página 21? Página 21 tá fácil, ó. Use o espaço a seguir para elaborar uma história em quadrinhos sobre a vida do Senhor Consolato. Olha lá. Então, você vai vir aqui nesse relato. Como eu falei, vocês vão precisar ler, tá bom? Nesse relato aqui da página 19, tá? E aí, vocês vão usar esse espaço, tá certo? Para fazer o quê? Uma história em quadrinhos, tá? Do jeito que você imaginar, tá bom? Pro, posso fazer 3, 4 quadrinhos? Pode, 4 quadradinhos, né? Ou dividir a folha em 4 pedaços. Com a chegada dele aqui, como que vocês imaginam, né? Como ele relata lá. Então, você vai usar esse espaço para você elaborar aí uma história em quadrinhos sobre a vida do Senhor Consolato, tá certo? Então, gente, geografia por hoje é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só chamar a Pro, vocês já sabem, tá bom? E bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau.